Olá! Vamos falar de alguns pontos principais que devem ser feitos assim que você recebe o diagnóstico do seu filho. Os pais, quando recebem o diagnóstico ou recebem uma suspeita, uma queixa da escola, um alerta do pediatra, ficam um pouco ansiosos e até perdidos, o que é normal, em relação ao que fazer. Então, alguns pontos são importantes que a gente precisa focar para não se perder e não perder tempo no meio do caminho. A primeira coisa, a questão principal do seu filho é atraso na aquisição da linguagem, então ele não está falando. Então vamos primeiro consultar com o fonoaudiólogo, que é o especialista em linguagem, é o especialista em comunicação. É o fonoaudiólogo que vai poder avaliar o tamanho desse atraso, se realmente há atraso e se precisa de intervenção ou não, E ele que vai dar estas orientações sobre esta intervenção, tá? Segundo lugar, é ver se aí na sua cidade, onde você mora, tem um centro, existe uma clínica, um lugar onde tenha todos os profissionais, onde tenha uma equipe que possa avaliar essa criança interdisciplinarmente, tá? Porque às vezes só o fonoaudiólogo não vai dar conta, só o neuropediatra não vai dar conta, só o terapeuta ocupacional não vai dar conta. Essa criança vai precisar de mais respaldo, Essa família vai precisar de outras avaliações e outras intervenções. Então, se tiver tudo isso no mesmo lugar, fica mais fácil, tá? Não tem. Ok, então vamos primeiro, se a questão é um atraso de linguagem, vamos procurar o fonoaudiólogo. Se a questão principal, dessa criança, às vezes ela já é um pouquinho mais velha, é comportamento. Então a escola fez um alerta sobre o comportamento dessa criança. Vamos procurar então o psicólogo com foco na terapia comportamental, tá? A terapia cognitivo-comportamental é o ideal para que esses casos tenham um olhar mais efetivo e um tratamento, então, correto, certo? Então, a gente tem o fonoaudiólogo, nós temos o psicólogo, as crianças com atraso devem sempre ser avaliadas por um terapeuta ocupacional. A gente sabe hoje que as questões sensoriais influenciam muito em comunicação, em comportamento, em aprendizagem, tá? Então todas deveriam passar pelo terapeuta ocupacional e fazer um teste específico. Esse teste se chama perfil sensorial. Então vocês têm que ver se esse profissional da terapia ocupacional ele ele aplica testes, que traçam aí o perfil sensorial dessa criança, tá? Essa criança já está em idade escolar e está com dificuldade na escola, não está se alfabetizando, ou está com dificuldade no raciocínio lógico, ou não tem coordenação motora suficiente para copiar do quadro, todo o conteúdo que a escola está passando. Então essa criança pode entrar direto para um psicopedagogo, tá? Todos esses profissionais, eles devem ter uma qualificação, devem ter uma visão global do desenvolvimento dessa criança, para daí redirecionar ou fazer outros encaminhamentos se necessário, tá? Então esses são alguns pontos que a gente tem que prestar atenção, alguns comportamentos, Linguagem, comportamento, a questão sensorial, a questão de aprendizagem, Agora a criança é pequena, ela tem entre 0 e 3 anos. Vamos começar por onde? Então, procurem um especialista em desenvolvimento infantil, Se a suspeita é de autismo, se já foi levantada essa ideia, se você já ouviu falar, ou se você suspeita, leu alguma coisa e acha que o seu filho pode ter essas características, então procure um profissional especialista em autismo, que tenha experiência com isso, que ele vai ter um olhar diferente de um outro profissional. Na dúvida, procure então uma segunda opinião, O que eu gosto de enfatizar é que às vezes a família começa a procurar muitos profissionais, a correr em muitos lugares, a escutar muitas coisas diferentes e acaba perdendo tempo na intervenção.
Então não importa o profissional que você buscar, você precisa confiar nele, precisa ter empatia, então você tem que ter, a criança tem que ter gostado de estar ali, né? Os pais têm que se sentir bem, têm que se sentir seguros e não perca tempo. Inicie a intervenção o quanto antes. Essa intervenção tem que ser iniciada rapidamente, tá? Porque às vezes essa busca por um nome ou às vezes a negação de um diagnóstico vai atrapalhar no prognóstico dessa criança. Então ali às vezes vai se passar 6 meses, às vezes vai se passar 1 ano e a gente perdeu um tempo precioso de desenvolvimento de cérebro, né? Essa criança está ali em pleno desenvolvimento e a gente precisa aproveitar o máximo possível, certo? Então assim, é uma dúvida que os pais sempre têm, né? O que a gente vai fazer agora? Então, o ideal é que a gente tivesse mais centros especializados, né, em desenvolvimento infantil, né, mais pediatras que pudessem dar esta orientação inicial aos pais, tá? E mais profissionais específicos, profissionais da fonoaudiologia, da terapia ocupacional, da psicologia, da psicopedagogia, que pudessem estar aptos a dar essas hipóteses diagnósticas diferenciais, né? Hoje a gente não tem só o autismo, a gente tem outras patologias e que devem ser diagnosticadas corretamente, tá? Mas esse seria o caminho mais viável. Outra pergunta que sempre me fazem a escola deve levantar as hipóteses para os pais? Deve sim. O ambiente educacional, normalmente, é o ambiente que alguns sintomas ficam mais evidentes. Às vezes, em casa, o pai e a mãe, até por não terem contato com outras crianças, não percebem algumas dificuldades. E essas dificuldades na escola vão ficar evidentes. Então, a escola precisa chamar sim e alertar os pais. A escola é um bom início, é um bom parâmetro que os pais podem ter de desenvolvimento infantil. Era isso que eu queria falar para vocês hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Não deixem de se inscrever no canal e de curtir minhas páginas nas redes sociais. Até a próxima!